Alan Jones trazendo pra gente as informações do Galo do Clube de Regatas Brasil, que venceu sábado a equipe do Murici. Olha, o Galo que venceu, né? Venceu bem o Murici, poderia ter vencido com uma folga maior, mas virou o jogo, começou mal, até tomou um gol do Murici no começo da partida, depois o CRB colocou a bola no chão e aí a qualidade técnica sobrou. O CRB ficou com um homem a menos, no finalzinho no começo do segundo tempo, o Simon foi expulso, né? O VAR chamou o árbitro, o Márcio, ele tinha dado amarelo, mas aí depois viu que o lance realmente era para expulsão, expulsou corretamente com a ajuda do VAR, o zagueiro Simon, mas o Murici não conseguiu, né, aproveitar a maioridade dentro de campo dos jogadores, o número de jogadores que o Murici tinha um jogador a mais que o CRB, e o Murici só faltou repertório para atacar, né, era só cruzamento dentro da área da equipe do CRB, e o CRB conseguia fazer uma marcação defensiva sem sofrer sustos. E ao contrário da ineficiência do Murici, né, e de criar oportunidades claras de gol com um homem a mais, o CRB conseguiu até levar muito mais perigo com um homem a menos, com os contra-ataques armados pelo Léo Pereira. E o CRB poderia ter, inclusive no segundo tempo, ter aproveitado melhor esses contra-ataques e ter feito uma vantagem. É difícil para o Murici, não é impossível, é claro, mas jogando no estádio Rei Pelé, o CRB é muito forte, né? Só perdeu 3 jogos sob o comando do técnico Daniel Paulista no estádio Rei Pelé. Vai ter uma missão muito difícil o Murici no próximo sábado no estádio Rei Pelé, e o CRB está com a classificação bem encaminhada. Amanhã o Galo encara o Atlético pela Copa do Brasil, jogo que vale aí cerca de 2 milhões de premiação. O CRB já está concentrado para esse jogo, não descansou, não teve folga depois da vitória sobre o Murici, porque ontem a equipe treinou, houve uma reapresentação no ninho do Galo, hoje também teve atividade, e a novidade para o jogo de amanhã contra o Atlético deve ser o retorno do Jorginho. Então o que acontece? O Mike deve ser sacado da equipe, e o técnico Daniel Paulista deve escalar aquela mesma equipe que começou o jogo contra o Bahia pela Copa do Nordeste, aqui no Rei Pelé, com o Matheus Albino no gol, o Hereda na lateral direita, a dupla de zaga com o jogador, o Heron e o Fábio Alemão, e o jogador William Formiga na lateral esquerda. Aí no meio campo, ele deve utilizar o Falcão, Rômulo ou João Pedro, GG e Jorginho, Léo Pereira e Anselmo Ramon. E vamos perceber um detalhe nesse time do CRB amanhã, que é o posicionamento do Jorginho. O Jorginho não vem rendendo aquilo que a gente imagina que ele pode render, aquilo que ele rendeu ano passado no Sport. E tem um motivo para isso. O Jorginho disse que no Sport ele jogava como um jogador, uma espécie de meia atacante, jogador que pisava muito dentro da área, não era só apenas aquele jogador que ficava ali fora da área, tentando acrescentar um passe, encontrar o atacante para municiar. Era um jogador que vai mais além disso. E isso funcionou bem no jogo contra o Bahia. O CRB criou várias oportunidades, perdeu aquele jogo, mas jogou muito bem, né? Conseguiu criar volume, assustar o time lá do Bahia. E para esse jogo de amanhã, o CRB deve utilizar essa mesma formação. No caso, o Mike iniciando esse jogo no banco de reservas e sendo uma opção para o técnico Daniel Paulista para a sequência do jogo. Mas o Daniel Paulista concedeu uma entrevista coletiva no último sábado, falou um pouco desse momento do CRB, da vitória contra o Murici, também projetando essa partida de amanhã contra o Atlético. Jogo difícil, viu? Pela Copa do Brasil. Vamos acompanhar. Acho que o jogo foi dentro daquilo que a gente esperava, um jogo difícil. O Murici é uma boa equipe, é uma equipe bem treinada, apresentou durante a competição, né, pontos positivos, não classificou à toa e colocou isso dentro do jogo. Acho que o primeiro tempo a nossa equipe, os primeiros 15, 20 minutos, entrou muito abaixo do que pode, daquilo que a gente tinha combinado, tinha se programado para isso e pagou caro por isso, né, sofreu gol e não conseguia articular jogadas, né, a gente não conseguia ter conexão dentro do jogo. A partir mais ou menos dos 20, 25, acho que a equipe começou a se encontrar, começou a entrar mais no ritmo da partida, começou a ser mais agressiva com a bola, na condução de bola, nos passes, nas triangulações e nós fomos crescendo no jogo, onde conseguimos o empate, depois a virada e até tivemos a oportunidade até já de aumentar dentro do próprio primeiro tempo.
E o segundo tempo, acho que o jogo se desenhou, infelizmente, uma expulsão praticamente 1 minuto, que aconteceu, mas a expulsão foi justa e a equipe se defendeu muito bem, tanto é que acho que o gol esteve muito mais próximo do CRB. O Léo teve 2 oportunidades, o Anselmo teve uma outra, que o goleiro se portou muito bem dentro do segundo tempo. E a equipe do Muricy teve muitos cruzamentos, tanto que o Matheus trabalhou bastante nesse ponto, né? Saiu várias vezes do gol ali para fazer intervenções e a gente conseguiu controlar para sair daqui com uma pequena vantagem, e a gente sabe que não tem nada decidido e o próximo jogo vai ser tão difícil como foi hoje. Ô Daniel, já recebemos a informação, né, do caso do Vitinho, que provavelmente uma torção no joelho esquerdo vai ser avaliado, pode ser que seja um caso de cirurgia, isso vai ser, mas isso já começa a preocupar você, porque aí se for um caso de cirurgia, o CRB só teria um lateral de origem hoje com o William Formiga e aí precisaria ir ao mercado fazer essa reposição. Isso também já começa a te preocupar para a sequência da temporada? Olha, eu acho que assim, vamos com calma. O jogo acabou agora, o atleta ainda vai ser reavaliado. É claro que há o susto e a apreensão pela forma como foi a lesão, mas acho que a gente tem que ir com calma. Ele vai ser reavaliado, amanhã vai se reapresentar como todos. E aí com certeza o departamento vai fazer as avaliações e aí depois, se for um caso, infelizmente, que aconteça de ser um caso onde ele tenha que ficar parado, é claro que nós vamos ao mercado buscar uma outra opção, porque precisamos de mais um atleta para a posição. Daniel. Tá aí, portanto, a fala do técnico Daniel Paulista. Enfim, a situação do Vitinho. Hoje foi diagnosticado que o jogador rompeu, né, teve essa lesão no joelho, a famosa LCA, que é uma das lesões mais graves que tem no futebol. Não deve mais atuar pelo CRB neste ano de 2023. E acontece isso com 2 laterais esquerdos do CRB. Ano passado foi o Luiz Felipe, que veio do Bahia, acho que era esse o nome dele, e ele teve uma lesão grave e depois não jogou mais pelo CRB, né? E aí o CRB, de forma coincidentemente, tem um lateral esquerdo também, passa por um problema grave como esse. O que chama a atenção em relação a isso? Logo quando aconteceu esse problema do Vitinho, dentro de campo, eu tinha falado com o Dr. Hélio, médico do CRB, doutor, e aí a pancada, tem alguma coisa a ver com o gramado? De repente, o gramado do Muricy já é bem melhor daquilo que foi em anos anteriores, mas não é um gramado, está longe de ser excelente, é um gramado desnivelado, a gente percebe isso, né? E enfim, aí que acontece, o departamento médico do CRB ainda está investigando para saber se só a origem dessa lesão foi causada pela pancada que o Vitinho sofreu, ou se isso também tem alguma coisa a ver com a condição do gramado. Não quero aqui justificar o gramado, não. Mas eu tenho que trazer um seguinte contexto, um breve histórico. Em 2018, o volante Claudinei, do CRB, na época atuava pelo CRB, ele teve uma grave lesão, jogando no estádio José Gomes da Costa, pelo Campeonato Alagoano CRB e Muricy. Foi por conta do gramado, foi constatado que ele teve uma lesão grave, desfalcou o CRB naquele ano de 2018 e prejudicou a carreira dele. Então, assim, eu vou procurar essa informação ao longo da semana para saber se realmente a condição do gramado interferiu diretamente no agravamento dessa lesão do Vitinho ou se foi realmente a pancada. Mas é algo que a gente tem que ficar atento, porque se realmente for constatado que o gramado contribuiu, aí a gente vai ter que começar a repensar muita coisa no futebol alagoano, principalmente no José Gomes da Costa, porque aí já vão ser 2 atletas profissionais que terão as suas carreiras interrompidas em um ano. Na vida de um atleta que tem uma carreira curta, é muita coisa. Vamos aguardar essa situação, viu, Tony? Para a gente trazer aí mais detalhes durante a semana. E o CRB vai ao mercado buscar um lateral esquerdo, né? Não se surpreendam, como eu disse no destaque, se o CRB de repente consultar, avaliar e monitorar a situação do Gabriel do Asa, lateral esquerdo. Não é uma situação que eu acho assim, pode ocorrer, mas o CRB também vai avaliar outros nomes, porque o CRB tem o perfil de buscar para a Série B jogadores mais cascudos, né? Nem tanto jogadores experientes em relação à idade.
mais jogadores mais prontos, aqueles jogadores que têm uma já rodagem pela Série B. Mas não descarto, se o Gabriel manter uma boa regularidade pela equipe do Asa, pode ser de repente um jogador, uma alternativa de mercado local para o CRB, viu, Tony? Muito bem, Alan Jones, Jorge Moraes, CRB vence a equipe do Muricy no jogo de ida, lá do José Gomes da Costa, de virada, em 2-1, hein, Jorge? O time do CRB sobra em relação a qualquer time do campeonato alagoano. Não estou dizendo que ele não perde, pode perder também. E essa coisa aí que o Alan trouxe, CRB no comando do Daniel Paulista, não perdeu só 3, perdeu 4. Ele já tinha perdido 2, perdeu para o Bahia, pela Copa do Nordeste 3 e perdeu para o Asa, na última rodada do Campeonato Alagoano. Então não interessa que era o time alternativo, era o time B, do time do CRB. Era o CRB, eu vi lá o escudo Clube de Regatas Brasil, vi CRB lá na camisa. Então perdeu 3 jogos, com mais 4 na temporada com relação ao comando do Daniel Paulista. Pode perder mais um ou outro, pode, daí. Vai perder muitos jogos no Campeonato Brasileiro, principalmente. Agora, é um time que sobra no Campeonato Alagoano, que vai cotadíssimo para ganhar o título pelo 3º ano consecutivo. E mais do que isso, o time do CRB, ele vive uma expectativa muito grande de fazer uma temporada alta no futebol de Alagoas, no futebol do Nordeste, no futebol brasileiro. Porque todo ano essa história que o time vai passar, que o time vai subir, que o time vai para a Série A. Contra o Muricy, só teve 10 minutos de jogo para o Muricy. A partir do 11º, 12º minuto, só deu CRB no primeiro tempo e em todo o segundo tempo. E é por isso que ele mereceu a vitória, poderia ter sido com mais folga, joga a volta no estádio Rei Pelé como grande favorito para chegar à final e a ficar com o título da temporada 2024. Muito bem, tá aí para vocês as palavras de Jorge Moraes. André, realmente um jogo muito equilibrado, mas a equipe do Galo conseguiu a virada, né? O Daniel Paulista, na coletiva de imprensa dele, ele citou um ponto que foi primordial para o CRB tomar o gol. Os 10, 15 primeiros minutos do CRB foram os piores, pelo menos que eu vi até o momento, no Campeonato Alagoano com o time titular. Porque foi muito abaixo, estava todo desconectado, os passes não saíam com muita eficiência, era um time espaçado, lento nas construções das jogadas, como não é o CRB naturalmente, e aí teve que tomar o gol para dar uma acordada. E quando toma o gol, inclusive, até assistindo com meu irmão, só quando ligar o start do CRB, se o Muricy não se organizar, o CRB pode virar o jogo. Aconteceu o que eu tinha previsto. Quando colocou a bola no chão e começou a encaixar mais uma vez e ter a velocidade na transição ofensiva com o jogo apoiado que tem o CRB, pareceu, entre aspas, fácil o que o CRB fez. Virou o jogo e aí controlou a partir do segundo gol. Quando tem um jogador expulso, e aí vem o cenário, contexto diferente também, se a gente pode colocar da forma similar com o que aconteceu em Palmeiras. Muda-se tudo, porque você vai ter que jogar atrás da linha da bola, você vai jogar por uma bola de contra-ataque, e o CRB fez isso no segundo tempo. Inclusive teve chances até de fazer o terceiro gol, mas não conseguiu. E o Muricy não conseguiu imprimir um ritmo maior, mais intensidade, mais jogo de velocidade, contra um CRB que mesmo com um jogador a menos estava controlado e controlando a partida, principalmente através da sua postura. E como o Jorge falou, inclusive eu falo isso desde o começo do campeonato, principalmente depois que eu vi o CRB, eu fiz alguns jogos do CRB lá no Rei Pelé, com o time titular, vi pela Copa do Nordeste. Quando o CRB entra no seu nível máximo, aqui em Alagoas dificilmente ele perde jogo. Pode perder, como o Jorge disse, é futebol, a gente está falando de futebol, nada vai ser exato. Mas a partir do momento que o CRB consegue elevar o seu nível de atuação, que todos os graus, coletivo e individual, conseguem chegar no seu máximo, dificilmente ele vai perder um jogo. Ele pode perder, porque é futebol, mas dificilmente perde o jogo, e eu acredito, pelo menos é meu ponto de vista, que com essa vitória ele já encaminhou sua chegada à final mais uma vez, onde está desde 2012. Então a hegemonia, a soberania, e o CRB vai continuando e construindo essa hegemonia cada temporada.